andando na rua, eu noto, principalmente aqui em Caxias, na região, que boa parte, acho que metade da população assim, que eu vejo na rua, ou até mais da metade, está com um sobrepeso muito evidente. Se não obeso de fato. E dessas pessoas, elas, seguindo esse estilo de vida, se elas estão assim, elas estão sedentárias, elas não buscam exercício, não buscam nada. E também andando, por exemplo, sei lá, esse dia eu fui no shopping comprar uma roupa e daí passei pela praça de alimentação e mesma coisa, eu noto filas enormes nas redes de fast food e os restaurantes mais saudáveis vazio. Então o pessoal vai lá, se enche de gordura saturada, fica retido, inchado, outros problemas, e daí recorre à automedicação, farmácia. E agora tem um assunto que está bastante em voga, que é o Ozempic. Então, mas eu li que o Ozempic, se tu tomar ele sem agregar o exercício físico, ele não serve de nada. E é um remédio caro. Como é que está essa situação hoje do Ozempic? Acho que é bom a gente começar com esse assunto mesmo, porque assim, hoje no Brasil a gente tem mais ou menos isso, 50% da população no sobrepeso, que é aquele índice de massa corporal que vai de 25, né, até 29,9, e 30% já é índices para obesidade, né? Isso até sendo um pouquinho maior nas mulheres até do que nos homens. E então hoje assim é o problema de saúde pública mesmo, né? Então assim não é à toa que está se surgindo medicações para isso, porque nos últimos anos, assim, nos últimos 10, 15 anos o Brasil deu um salto muito grande nisso. E está muito relacionado, sim, a hábitos e questão genética, né? Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos, né, que obesidade não é uma doença só de estilo de vida, não é só, o paciente é obeso porque ele quer, porque ele come errado, porque ele não faz exercício. Não. Tem uma questão genética muito forte, tanto que a gente está vendo muitas crianças até aumentando o índice de obesidade na infância, né? Por conta do celular? Também, e por passar esses genes, né, que vai passando de avô para pai, para filho, hereditário de, assim, pessoas que têm um metabolismo mais lento, pessoas que têm um maior apetite, né, comparando a outras pessoas. Então, assim, é uma doença que envolve muitos hormônios e daí, claro, juntando isso do sedentarismo, juntando isso de alimento ultraprocessado, pronto, é o que a gente está vendo hoje, né. Então, hoje, para a gente diagnosticar uma pessoa com sobrepeso ou obesidade, a gente faz esse cálculo do índice de massa corporal, mas tem também exames assim, por exemplo, o exame de bioimpedância, que dá a composição corporal, né? Então, assim, inclusive tem o que a gente fala daqueles falso magros, né? Que são pessoas que têm o índice de massa normal, menor que 25, mas tem um percentual de gordura muito alto. Então, a gente também enquadra eles como pessoas doentes metabolicamente, né? Mas acima de 25, então, a gente classifica como sobrepeso, acima de 30, obesidade, daí grau 1, acima de 35, obesidade grau 2, acima de 40, obesidade grau 3, e a gente está agora acima de 50, obesidade grau 4, e no Sistema Único de Saúde a gente está tendo pacientes, assim, desde a minha época de residência, com índices de massa por volta de 70, 80, né? 70, 80? Então, são pessoas que, enfim, pesam mais de 200 quilos, quase perto dos 300, né? Então, enfim, a doença está se alarmando. E daí, claro, o que acontece? A indústria farmacêutica vem com medidas de, assim, a gente vai ter que tentar barrar isso, né? E a medicação, ela é importante, sim, porque ela vai atuar na questão do cérebro, do centro da fome, dos hormônios, da questão de saciedade, da questão até do próprio comer emocional, né? Então, assim, quando eu consulto um paciente com sobrepeso ou obesidade, a consulta ela é extensa, porque a gente tem que entender como é que o paciente foi aumentando com o passar do tempo, o que aconteceu nesse sentido, o perfil de alimentação dele. Então, por exemplo, o Ozempic, né, que é a semaglutida, ela é uma medicação que ela é boa para aquelas pessoas que têm um perfil hiperfágico, que é o quê? Come menos vezes por dia, mas uma quantidade muito grande, né? E daí, então, o remédio ele vai ajudar a tu ficar mais saciado com menos quantidade de comida. Mas tem a pessoa, por exemplo, tem o transtorno compulsivo alimentar, né? Tem o paciente com comer emocional, que daí tem outras medicações que não só o Ozempic que a gente pode usar, né? Então, assim, as medicações, elas vêm para melhorar muito, sim, isso.
E lembrar também que tem a cirurgia bariátrica, que acaba sendo um método de tratamento bom também, mas nada cura, né? Então, assim, nem medicação, nem cirurgia, porque quando a gente chega num peso máximo da nossa vida, o nosso cérebro se regula para aquilo. A gente fala de memória metabólica. E daí, então, o nosso cérebro quer sempre voltar para aquele peso. Então, se um dia eu pesei 100 quilos e eu emagreço 20 quilos, seja com dieta, seja com atividade física, seja com medicação, se eu paro de manter essa rotina, o nosso cérebro vai fazer que é o efeito rebote que a gente fala, né? Exato. Efeito sanfona. Então, a tendência é aumentar. Então, medicações, né? A gente sempre tem que ser usadas com prescrição médica e com acompanhamento. O problema do Ozempic é que ele é uma medicação que é comprada sem receita, as pessoas estão usando por conta própria, eu recebo no meu consultório pessoas já usando, tem efeitos colaterais, né? Não é a mesma dose para todo mundo. Então, assim, banalizou o uso. Por quê? Porque é uma medicação, sim, que tem evidências muito boas, assim, hoje, não só de perder peso, mas de manter peso. Ele é indicado para tratar diabetes tipo 2, né? E perfil, assim, metabólico muito bom de diminuir risco de morte. Então, a gente está falando de um remédio que não só emagrece, mas que diminui risco de morte cardíaca, que até então a gente nem sabia disso. Então, ele mexe com... É muita coisa envolvida, né? Então, sim, assim, lá no meu consultório, com os meus alunos, eu sempre falo, a gente vai começar uma medicação para sobrepeso, para obesidade, sim, mas lembrar que o contexto externo, né, de atividade física, de exercício, muitos dos meus pacientes fazem acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tem que estar junto. Porque se não tiver, a chance é de não dar certo, né? Então, você falou de memória metabólica, de questões hereditárias e também de questões psicológicas, né? Porque o paciente ele pode obter sucesso em uma dieta de 1 ano, 2 anos, e dali a pouco reincidir de novo aquele comportamento, né, de se alimentar de forma inadequada. E a indústria de alimentos, ela, de certa forma, ela não facilita o jogo, né, para quem está querendo emagrecer, né? Porque os alimentos hoje estão cada vez mais acessíveis, de certa forma, com qualidade, e alguns deles são viciantes, né? Quase todos são viciantes. Se você fizer ver as pesquisas, quais são os 10 alimentos que as pessoas mais gostam no mundo? Os 10 alimentos? É. Hambúrguer, pizza, cachorro-quente, lasanha, sorvete. Todos são derivados do leite, né? Sim. E tem aquela questão do leite ele ter ali a caseína. E a caseína, ela estimula, né? É uma gordura, é uma proteína, né? E a gordura desse tipo de alimentos como queijo, ela estimula ali a dopamina, que é, né, um neurotransmissor que sente desejo para esse tipo de alimento, né? Então é um ciclo, né? O que você comentaria sobre essa questão assim de o controle que essas pessoas têm em relação a conseguir o resultado na dieta e a memória fazer com que elas retomem, ganhem novamente esse peso? Hoje tu comentou ali sim, que é difícil tu ir no mercado e a tentação maior é tu pegar aqueles que estão em pacotes, né? Coisas de abrir, né? Super ultraprocessados, né? Mas daí, recentemente, agora se tem rótulos, né? Que preto e branco, né? Alta concentração de açúcar, alta concentração de gordura, que é para alarmar, né? Se a pessoa está comprando aquilo, ela ter consciência de que aquilo realmente pode fazer mal para ela, né? Mas eu vejo que essa questão de saber ler rótulos é muito importante para o paciente que tem ali, que está em tratamento de obesidade, né? Porque hoje a gente tem muitas marcas assim, é bolacha integral, é biscoito integral, né? Mas aí quando tu vai lá olhar atrás, tem muitos aditivos junto e daí se perdeu o que era para ser integral, né? Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, a concentração de proteína e de gordura são as mais importantes ali quando tu vai ler um rótulo e o de carboidrato é realmente o que tem que estar inferior. Isso até é questão até de suplemento, whey protein, tem muito whey protein que se diz whey, né? E quando tu vai ler no rótulo tem uma concentração de carboidrato enorme, né? Exato. Então, assim, saber ler é importante. Claro, as calorias também, né? E o acompanhamento, assim, é a chave, né? De dar certo, assim, né? E essa coisa de... Que nem tu começou ali no início, que tu estava fazendo algo mais restritivo, né? E que daí agora tu se largou um pouquinho, né? Então, assim, o paciente com obesidade e sobrepeso também. Inicialmente,
ele tende a ficar bem motivado, ele vê que está perdendo peso, então ele tende a se cuidar bastante. Com o passar do tempo, ele vai entrando numa fase que a gente chama de manutenção. Então, ele emagreceu e ele não vai emagrecer para sempre, né? Ele vai parar, porque o corpo dele vai reagir contra e vai segurar, né? E daí, nessa fase de manutenção, é quando os pacientes muitas vezes desanimam, porque eles sobem na balança, não vem mais mudança. Sobe na balança, não vem mais mudança. E daí eles pensam, não está mais fazendo efeito o que eu estou fazendo. E daí que eu explico, não, está fazendo efeito, porque, na verdade, manter o peso perdido é a parte mais difícil do processo, né? Sim. Porque a tendência é que o corpo vai reagir e vai querer reganhar. Então, a parte de manutenção, tu tem que ser ativo. Eu digo que assim, muitos endócrinos falam que é andar numa escada rolante ao contrário, né? Sim. Tu tem que estar... Se tu não andar contra a escada, vai te levar para baixo ali, né? Então, com o passar do tempo, os pacientes eles vão ficando mais flexíveis, mas eles vão sabendo que assim, não, hoje eu vou comer um hambúrguer, mas então no dia seguinte eu vou ter que compensar isso, né? E eles vão aprendendo a lidar com isso, com compensações, assim. Esse dia eu não consegui fazer o exercício que eu queria fazer, no dia seguinte então eu vou lá e eu vou treinar mais para compensar. Então é um balanço que vai ter que ser eterno, né? Sim, sim. O que realmente eu vi que é o que funciona é o déficit calórico. Eu queria, por curiosidade, através de você, doutora, com a consulta de vários pacientes que vão até você, qual é a dificuldade de fazer déficit calórico que os pacientes têm? Porque é ali que está a chave. Sim, então. Tu consegue fazer isso em curto período de tempo, né? Então, diminuir, né? As calorias, numa semana vou diminuir ali 1.000 calorias que antes eu ingeria, né? O cérebro, a área do nosso cérebro chamada hipotálamo é onde tem o centro da fome que está junto com o centro das emoções ali, né? Então, fique bem claro que comer dá prazer, comer é bom, né? É diferente de usar uma droga, por exemplo, né? Então, assim, a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, né? Então, no momento que tu restringe, o que acontece? Há um aumento da grelina, que é o hormônio do apetite, né? E ocorre uma diminuição da leptina, que é aquele hormônio da saciedade. Então, assim, tu ficou uma semana fazendo isso bem focado. O teu corpo, na semana seguinte, ele vai pedir. Ele vai pedir. E ele vai pedir e os pacientes vão ficar... Eles já me relataram, né? Que, assim, eles começam a ficar mais ansiosos, mais irritados, mais impacientes, porque eles cortaram abruptamente, né? Tão radicalmente que daí na semana seguinte... Então, assim, para tu conseguir um déficit prolongado é difícil, é difícil. E daí, o que eu vejo na minha prática, assim, homens são mais fáceis do que mulheres, né? Então, assim, eu tenho alguns pacientes que eu estou em acompanhamento de sobrepeso e obesidade, que eles conseguem, com mudança de hábito, alimentação, atividade física, realmente diminuir peso e manter, né? Agora, mulheres é um ser diferente, né? Porque passa por gestação, passa por ser mãe, passa pela menopausa. Então, assim, é aquela flutuação de hormônios, assim... Então, e claro, né, como a gente tem menos testosterona, e lembrar que a testosterona é um hormônio que ajuda muito na questão muscular. E o músculo, ele acelera nosso metabolismo, né? Então, querendo ou não, a mulher, proporcionalmente, ela tem menos músculo que o homem. Então, o metabolismo dela é diferente, não adianta, né? Uhum. Então, para as mulheres, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente tem que entrar com medicação junto, porque não se consegue, né? Não se consegue. E quanto mais peso o paciente tem, quanto mais obeso ele tem, esse déficit calórico tem que ser maior para ele conseguir, e daí isso se torna inviável. Por isso que entra, né, a cirurgia bariátrica hoje é um método para pacientes com IMC acima de 40 ou acima de 35 que tem outros problemas relacionados à obesidade, né? Porque realmente, não sei se vocês já viram, tem aquele programa Quilos Mortais no Discovery Channel, sim, né? Sim. Lá tem esses pacientes de 250, 300, né? E eles são motivados a perder peso antes da cirurgia bariátrica porque o risco é muito grande, né? E é muito difícil. É muito difícil, né? Mas eles não retomam peso depois? Por causa dessa questão que tu falou do vício do cérebro? Boa. Boa pergunta. Na verdade, o que hoje a cirurgia bariátrica a gente está vendo, assim, que ela não só mexe no estômago ou no intestino, mas ela mexe, sim, nos hormônios da fome também, e ela dá um feedback para o cérebro diferente. Então, por isso que é um método
efetivo, né? Porque tu consegue eliminar muito peso, mais do que com medicação, e manter isso a longo prazo, porque muda. O paciente que faz cirurgia bariátrica, ele acaba tendo menos fome do que ele tinha antes, por ter feito a cirurgia, né? Não só pelo estômago estar menorzinho, né? Mas por mexer com tudo isso, inclusive com a microbiota intestinal, que a gente fala que são aquelas bactérias do intestino. Então, é uma coisa que é bem maior do que se imaginava, assim, né? Então... Mas tem pacientes que eu já vi que eles retomam todo o peso com meio estômago. Sim. Como é que a pessoa vive com meio estômago dilatado? Sim. E na maioria das vezes, o que acontece com esses pacientes, né? Que reganham peso após a cirurgia, e não é incomum, né? Então, que fique claro, porque a gente está falando de uma doença que ela é crônica e ela recidiva, né? É recidivante. Então, a cirurgia não cura, ela trata. Mas o que acontece com esses pacientes? Como eles não conseguem dilatar tanto o estômago deles, porque eles têm um estômago muito pequenininho, eles vão evoluir para aquele perfil beliscador, toda hora colocando alguma coisa na boca, né? E isso inclui comida bem calórica, por isso que eu falei do sorvete, né? Porque o sorvete acaba sendo assim, ele é fácil, né? Ele derrete na boca, ele engole, ele não dá saciedade, então se tu quiser, tu come ali litros e litros de sorvete, e daí tu vai estar ingerindo caloria e tu vai reganhar peso, né? E outro problema grave, né, que eu sempre falo para os pacientes que vão para a cirurgia bariátrica é a questão do alcoolismo, né? Então, assim, antes o paciente tinha aquela compulsão, aquela fome, né, exagerada. E daí isso é trocado, é como se o cérebro trocasse pela bebida de álcool. Porque daí o que acontece? A bebida de álcool também, ela desce fácil. E ela é bem calórica. E ela absorve rápido, né? Porque o estômago e o intestino dessas pessoas modificaram, né? Então, o risco de tu se viciar é muito maior com menor quantidade de bebida. Caramba. E então, isso é um problema grande. Então, assim, todo paciente que vai para cirurgia bariátrica, eu sempre falo, né? Ele passa, óbvio, pelo cirurgião, pela nutricionista, pelo educador físico, psicólogo, por mim, e daí a gente sempre frisa. Não colocar uma gotinha de álcool na boca, porque o risco é grande. Com poucas ml, né, de se tornar, né, vício. Já chegou algum paciente que veio com a ideia fixa de fazer a cirurgia bariátrica e vocês demovê-lo da ideia? Tem. Geralmente aqueles que têm algum transtorno psiquiátrico mais grave, né? Do tipo esse transtorno compulsivo, né? Alimentar. Sim. Que são episódios, né? Em que a pessoa tem uma ingesta muito grande de caloria, de alimento, né? Num período muito curto de tempo. O paciente mastiga muito rápido. Ele tem aquele filme também, não sei se vocês viram, A Baleia. Sim, recentemente. Né? Isso, que lá mostra no filme, né, episódios bem clássicos de compulsão alimentar, que ele abre a geladeira, a pessoa come o que ela vê na frente, não importa se é doce, se é salgado, ela nem sente o gosto da comida, é simplesmente colocar para dentro, né? Então, assim, um paciente que vai para uma cirurgia bariátrica, ele não pode ter um comportamento desses, porque o risco é de ele passar muito mal, vir até a óbito, né? Causar, a gente fala, uma fístula, né? Abrir os pontos, literalmente, ali da cirurgia, né? Então, sempre, né? Para a cirurgia bariátrica, sempre é feita uma avaliação psicológica, psiquiátrica antes, porque o paciente, se ele tiver algum tipo assim, ele tem que ser tratado antes, né? Perfeito. E falamos, então, de déficit calórico, né? De pessoas com obesidade. E agora a sociedade, de forma geral, com o conhecimento, com as informações que estão cada vez mais disponíveis, né, na internet, eles estão entendendo que há como aumentar a qualidade de vida, aumentar a expectativa de vida também com qualidade, e o foco agora é longevidade. Mas dentro ainda da questão de déficit calórico, vamos falar um pouco de jejum intermitente e autofagia. Estudos comprovam que trazem resultados mesmo, sabe? Mas quais são os contras que você poderia dizer assim de uma pessoa por conta própria, chegar em casa e dizer, a partir de agora eu vou começar a fazer jejum. Minha última refeição vai ser meio-dia, eu só vou comer às 5 da manhã do dia seguinte. Uhum. Quais seriam os contras para alertar a população que não tome esse tipo de decisão sem consultar o médico? Principalmente paciente, por exemplo, que tem diabetes, né? Que usa insulina, próprio diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, que usa medicação que tende a baixar a glicose, né? O risco é altíssimo de tu ter uma hipoglicemia, uma queda da glicose e passar mal, até convulsionar, né? Perder a consciência, né? Então, não é. Mas também, ao mesmo tempo, o paciente com diabetes tinha aquela teoria até então que tinha que comer várias vezes por dia. Isso também não, né? A gente sabe que
tem que fazer os lanches durante o dia, mas vai de paciente para paciente, né? Eu tenho paciente que não toma o café da manhã, mas daí faz o lanche da manhã, almoça, faz um lanche da tarde, às vezes sim, às vezes não, mas não precisa ter aquela regra de estar toda hora se alimentando, né? E questão, por exemplo, paciente que tem alguma doença intestinal desabsortiva, né? Por exemplo, assim, doença de Crohn, doença inflamatória intestinal, né? Tu ficar com um jejum muito prolongado, muitas vezes tu diminui a absorção, né? De vitaminas, de proteínas, né? Então, paciente com cirurgia bariátrica também não, a gente não orienta a fazer jejum intermitente, né? Então, mais ou menos seriam esses. Mas tem um estudo que saiu, que agora foi em 2021, se eu não me engano, que vai aparecer na tela, que mostra que o jejum intermitente, ele se pensava que fazendo o jejum, tu, além de diminuir déficit calórico, né, de ocorrer o déficit calórico, tu poderia ter outros benefícios de tu ficar tanto tempo em jejum, né? Por outros mecanismos assim metabólicos. E esse estudo é bem interessante que ele avaliou esses dois perfis de paciente, perfil fazendo jejum, perfil não fazendo jejum, né, de grupos separados de pessoas, e se viu que, na verdade, a perda de peso foi a mesma e que não teve nenhuma diferença. Então, na verdade, o que acontece? O jejum é mais um método para diminuir caloria. Tem paciente que vai se adaptar bem, tem paciente que não vai se adaptar. Então... Certo. Né? Não é uma indicação, para tratamento de obesidade a gente indica o jejum intermitente. Não, né? Então, se caiu por terra essa ideia que o jejum podia trazer outros benefícios além do déficit calórico, hoje sabe que é mais uma técnica para diminuir caloria, né? Só que fique claro, né? Que é o que eu sempre falo para os pacientes, não adianta ficar um tempão em jejum, daí quando tu for se alimentar, tu se alimentar compensatoriamente, daí comer a mais do que, né? Exato. Se tu tivesse feito as refeições certinhas, então não há estudos comprovando que a autofagia ali, que as células o corpo começa vamos assim dizer, a desintegrar células velhas, né? Ele começa a eliminar células velhas do corpo e deixar células novas, o que geraria uma longevidade. Não há comprovação. Não. Definitivamente não. Tu já ouviu falar de um americano que ele está bastante em evidência agora no momento, Brian Johnson, que ele tem uma empresa chamada Blueprint de suplementação, mas o mote dele é viver para sempre, ou não morra. Ele tem uma dieta muito estranha, ele vai dormir ele segue o ciclo circadiano, vai dormir 7h30, quando escurece, quando é 15 para as 4 horas da manhã ele acorda, toma 60 pílulas, aí pratica exercício de uma forma, sei lá, faz yoga, faz uma esteira, aí consome 300, 400 gramas de alimento, toma mais não sei quantas pílulas, aí, sei lá, faz medições durante o sono de nível sanguíneo, entre outras coisas. Também ele faz... Ele usa um boné, né, para evitar queda de cabelo, né? Um boné de com uma luz ultravioleta, bem estranho, fica na testa. Assim. Ele tem uma rotina bem diferente. Hidratante, cremes, né? Faz uma meditação de manhã também, né? Para reduzir estresse. Como é que isso aí... se a pessoa vivesse esse estilo de vida, isso realmente rejuvenesceria ela mesma? Pois é. Essa é uma boa pergunta, né? Porque ele mostra nos vídeos dele que ele tem a medição dos órgãos internos dele, que eles rejuvenesceram. Embora ele tenha 47 anos, os órgãos rejuvenesceram para uma idade entre 30 e 18 anos. E daí eles têm um concurso, né, esses caras mais ricos, quem é que tem o corpo mais jovem, rejuvenescido mais jovem. Ele está em primeiro lugar. E ele tem todo o metabolismo como se fosse de um adolescente de 18 anos. Pois é. Se olhar para ele, a pele dele é muito, muito perfeita, assim, não tem uma ruga, mas
Isso reflete a realidade? Pois é. Hoje, o que se sabe assim em relação à idade biológica ou idade cronológica? Tem um exame que a gente faz, os cardiologistas pedem muito, que é a velocidade de onda de pulso, que vai medir quanto a pressão nos nossos vasos, né? Porque a gente sabe que com o nosso envelhecimento, a tendência é que as nossas artérias vão ficando cada vez mais rígidas, né? Pode criar calcificação, né? Isso é o normal do envelhecimento. Então, existe esse exame, que é um exame que tu afere a pressão, né? E fica uns minutos ali aferindo, e o aparelho, ele consegue detectar mais ou menos a tua idade biológica, né? Baseado na rigidez das tuas artérias. No paciente que fuma, no paciente que é diabético, que é obeso, obviamente vai ter uma idade biológica bem mais avançada, né? Agora, essas outras coisas, assim, de ver isso que ele faz, de metabolismo, assim, nada comprovado cientificamente, assim, né? É todo um experimento que ele está fazendo. E, assim, a pergunta que a gente tem que só refletir, né? Qual que é o problema de envelhecer, né? Por que as pessoas não querem envelhecer? Se isso é normal da natureza. Nós somos parte da natureza. Exato. Todo mundo envelhece e morre. Por que o ser humano criou essa ideia de que não podemos envelhecer, ou envelhecer é feio, envelhecer é errado? Até porque o que a gente pode ver, né? Infelizmente, se a gente pegar os nossos bisavós, os nossos avós, que eles não tiveram um cuidado com a saúde como a gente pode ter hoje, eles envelheceram muito mal, né? Eu digo pela minha família, né? Os meus avós, eles tiveram, assim, ali depois dos 70 anos, uma diminuição de qualidade de vida muito importante, seja a nível cerebral, né, por demência, seja a nível físico, por sarcopenia, que a gente diz que é aquela diminuição de massa muscular, não conseguir se levantar sozinho, cadeira de roda e tudo mais, né? Então, talvez a gente cresceu com essa ideia de que, nossa, envelhecer é não ter qualidade de vida. Só que hoje a medicina avançou muito, né? E hoje nós aqui, 30, 40 anos, a gente está no auge de a gente se cuidar ao máximo para a gente chegar lá com 70, 80 anos bem, né? Com qualidade. Isso aí. Só que daí vem justamente essas pessoas com essa ideia, né? Uma ideia que é ilógica, né? De querer viver para sempre, né? Não, a finitude é tão bonita, né? No momento que a gente sabe que a gente vai morrer, é quando a gente valoriza o que a gente está fazendo aqui, né? Exato. E isso de tomar 500 mil cápsulas por dia ao invés de comer comida, né? Isso é tão ruim para o nosso cérebro, inclusive, né? Porque, voltando ao que eu falei, comer é bom, mastigar, engolir, sentir o sabor da comida, o cheiro da comida, isso tudo nos reflete memórias muito boas, né? E eu tenho um paciente que chega no meu consultório que foi em clínica tal, em especialista tal, que prescreveu uma carralhada de suplemento, ao invés de indicar, não, come isso, come aquilo, né? Então, as pessoas, elas estão entrando como se fosse uma paranoia disso, né? Não que precisa suplementar isso, precisa suplementar aquilo. Hoje, é chato dizer, mas a medicina, ela em alguns momentos ela tem um avanço, mas em outros a gente está lidando hoje com médicos assim, extremamente antiéticos, né? Então, hoje a nossa sociedade ela sofre um perigo muito grande, não só das doenças, né, mas dos profissionais, né? Vocês mesmos já devem conhecer pessoas que, assim, têm graduação em medicina, têm muitas vezes especialização e entraram para o caminho, a gente diz, né, para o caminho da má fé, antiético, querendo só realmente ganhar remuneração às custas dos pacientes e que indicam coisas que não têm evidência científica nenhuma, né? Então, assim, de tu ir consultar com o médico, que ele nem te vê, ele já te pede uma lista imensa de exames, assim, de dosar, a gente brinca toda a tabela periódica ali, dosar zinco, dosar iodo, dosar cromo, que isso não tem evidência nenhuma, assim, é em populações muito específicas que a gente faz dosagem assim. E daí tu dosar aquilo vai vir alterado, porque, na verdade, nem deveria ter sido pedido e o exame em si ele não é tão confiável. Daí vem alterado, daí o médico olha, tá alterado, então a gente vai ter que corrigir isso. Daí vai lá, vai naquela farmácia de manipulação, manipula isso, aquilo para corrigir esse exame que nem devia ter sido pedido. Daí vocês entendem? Sim. E daí eu já tive paciente que já gastou uma fortuna com isso. Né? E com essa ideia de, melhorar a qualidade de vida, melhorar a disposição, melhorar libido, melhorar... Mas como somos suscetíveis, né, a qualquer produto que apareça no mercado que melhore performance, né? Seja intelectual, um remédio para melhorar a concentração, seja física, né, seja metabólica, é impressionante. Mesmo com uma pessoa culta,
que lê, que estuda, chega um momento ali que ela está acompanhando as atualizações, né, em termos de suplemento, e aparece, por exemplo, uma empresa como a do Brian Jones, com o Blueprint, né, um mix de 10 ou 15 suplementos que ele vende lá nos Estados Unidos por $260, né? Eu olhei para nós, sem imposto, seria em torno de R$2.000. Algumas cápsulas para uma semana. Assim. E eu não duvido que, se tiver alguém já importando aqui no Brasil, que esgotem, entendeu? Que os estoques dele de vendendo, porque é da essência humana. A pessoa quer a novidade, quer se sentir, entendeu? Talvez na vanguarda, até superior aos colegas de trabalho, né? As pessoas da família, a seus colegas de aula, vamos assim dizer. Sim, porque você imagina tomar uma substância ali que tu fique, né? Sim, mas no caso dele, ele é um cara que ele é multimilionário, né? Ele tinha uma empresa que era tipo como se fosse o nosso Pix, que ele vendeu para o PayPal antigamente, e ele faturou quase $1 bilhão só nessa brincadeira. E agora ele investe tipo $2 milhões por ano em médicos e cientistas para isso aí, melhorar o estilo de vida dele, né? Eu noto pelo perfil dele que toda semana ele está mudando a dieta. Agora eu estou usando isso, agora eu estou fazendo injeção disso, agora eu não estou mais. Mas realmente, eu acompanhei ali os vídeos que ele colocou no YouTube e eu tenho 41 anos de idade. Eu olhei para ele, uma pessoa com 47 anos de idade, ele parece mais novo que eu, mano. Então, se não é edição de vídeo, tá funcionando. Mas tem algumas coisas que ele mostra, tudo que ele aprende com a equipe dele, ele divulga de graça no Instagram. Se a pessoa quer aplicar ou não. Uma das coisas que ele fala é que a gente tem que dormir 8 horas por dia sagrado, não pode falhar de jeito nenhum. É o pilar da vida é dormir pelo menos 8 horas. Isso procede? Isso até que sim. Vou te dizer que sim. Tem um estudo que foi publicado no JCM, que é um jornal de endocrinologia bem bom, né, mundialmente, 2012. E eles falaram em relação ao sono, né? E o que hoje a gente vê? A gente vê que assim, 50% da nossa população dorme de 6 horas para menos durante a semana. Então, isso é outro problema gravíssimo, né? E que relacionado ou não está relacionado ao sobrepeso e obesidade, né? Porque esse estudo mostra, inclusive, que quanto menos horas de sono a gente dorme, mais a gente aumenta a grelina, que novamente é o hormônio da fome, a gente diminui a leptina, que é o hormônio da saciedade, a gente aumenta a resistência insulínica e a gente perde massa muscular, olha só. E tende uma noite mal dormida, a gente tende a ingerir mais calorias, chega de 300, 400 calorias a mais por ter dormido mal uma noite. E naqueles pacientes que têm, então, um sono cronicamente diminuído, né, a tendência é que eles aumentem mais, né? Então, horas de sono é importante, inclusive para criança, né? A gente sabe que o hormônio de crescimento ele é produzido à noite, então a gente sempre frisa, né, o pessoal da pediatria, que crianças têm que dormir sim, dependendo da faixa etária, 8, 9, 10, 11, 12 horas por dia, isso é indicado mesmo. Para adulto, a gente sabe que o ideal seria entre 7 a 8 horas por noite, né? Isso fisiologicamente para todos os nossos hormônios e se regularem, né? Então, isso tá certo, assim, a nossa ideia é quanto mais conseguir dormir, melhor. Só que daí tem uma outra doença relacionada ao sono que também está ganhando enfoque grande agora nos últimos anos, que é a síndrome da apneia do sono, né? Então, assim, tem muito paciente que queixa de cansaço durante o dia, sono, né? Consegue dormir facilmente sentado na cadeira durante o dia, dormir dirigindo, e quando a gente vê, ele tem realmente essa doença, né? Então, é quando, na verdade, no momento que a gente dorme, os nossos músculos todos relaxam do corpo, né? Inclusive esses da face e do pescoço, e a tendência é que a língua também vai relaxar e pode obstruir o canal da respiração, né? E daí o paciente, ele para de respirar, o ar não passa, e daí o corpo tenta reagir, aumentando a pressão, aumentando os batimentos para ele acordar, para ele não morrer, entre aspas, né? Então, é uma doença que cada vez mais a gente está diagnosticando. Por quê? Porque aumenta nível de obesidade. Quanto mais obeso, maior a concentração de gordura aqui no pescoço, né? E tende mais a obstruir, né? Só que, assim, a questão do sono tem a ver muito com hábito também, né? Volta, né? Na verdade, assim, as pessoas elas não estão querendo mudar hábitos, mas elas querem
coisas milagrosas, né? Então, assim, é mais fácil tomar um remédio para dormir do que tu entender por que tu não dorme bem, né? Ou, é mais fácil tomar um remédio para dormir tantas horas do que realmente tu fazer uma higiene do sono, né? Não ingerir, por exemplo, ali a cafeína à noite, né? A luz do quarto, televisão, celular, né? Então, assim, hoje, querendo ou não, as pessoas elas querem esses caminhos mais rápidos, né? E uma mudança importante foi que, não sei se vocês conhecem a medicação, o Zolpidem, que é uma medicação indutora de sono, né? Sim. Que até então era uma medicação que era em receita controlada, 2 vias, agora ela passou a ser receita azul. Como os benzodiazepínicos ali, o diazepam, o Rivotril, sabe? Porque ele pode causar vício também. E era uma medicação que estava banalizada, né? Porque a pessoa não consegue dormir bem, é mais fácil tomar um remédio e era só ir na farmácia e comprava. Agora já está um pouco então, mais restrito. Agora já está mais restrito, né? O que muda na receita azul? Porque precisa... Na verdade, ela fica retida na farmácia e ela indica que é uma medicação que pode causar vício, né? Dependência, no caso, né? Então, o paciente também tem que... Obviamente, quem prescreve isso acaba sendo a maioria dos psiquiatras, né? Essa medicação. Mas é uma mudança que teve aí boa, né? No sentido de, assim... Que senão as pessoas era isso. Elas estavam tomando remédio para dormir, daí toma a Ritalina para acordar, daí toma cápsula ao invés de comida e assim vai, né? E esse virou o ser humano de hoje em dia, né? Então, enfim... Mas é o que a gente sempre tenta priorizar, né? A gente da área da saúde, assim, não, tem que melhorar hábito. Se não tá bem o sono, por que não tá bem? O que tá acontecendo? Só que a carga horária de trabalho hoje é uma coisa que aumentou demais, né? Eu tenho paciente que trabalha 12, 14 horas por dia, todos os dias, né? E daí, óbvio, vai ter tempo para dormir quando, né? Então, enfim, são complicações que a gente está vendo, né? Mas que daí está crescendo essa linha de profissionais que estão ganhando às custas disso, com essas promessas milagrosas, porque é bem mais fácil do que tu mudar hábito, do que tu mudar a rotina, né? Eu já tive mais de um paciente que eu tive que dizer, olha, eu acho que para tu melhorar a tua saúde, tu vai ter que trocar de trabalho. Tu tem que trabalhar menos, senão tu não vai viver até os 50, 60 anos se tu continuar nesse ritmo assim. Eu tenho paciente que está afastado do trabalho por síndrome de burnout, que é aquela exaustão emocional extrema que o psiquiatra justamente que dá esse atestado. Então, olha a que ponto as pessoas... Enfim, a gente está chegando, né? Exato. E falamos de longevidade, de restrição calórica, de qualidade de se alimentar, né? De buscar equilíbrio. Mas chegamos ao ponto de falar também de chip da beleza, né? Que recentemente a Anvisa endureceu as regras, né? Para os médicos prescreverem, ou enfim. O chip da beleza seria o último recurso ou é o primeiro recurso para transformar uma pessoa que está num estado já de morbidez, de calorias, né? De obesidade, ou até mesmo de querer resolver alguma questão de humor, porque dentro do chip também é possível colocar, me corrija se eu estiver enganado, que altera o humor, oxetina ou ocitocina. Ocitocina, perfeito. A ocitocina, que isso estabiliza o humor, então o chip da beleza fica 2, 3 meses até ser reimplantado novamente. Explica um pouco como funciona. Sei. Antes de falar dele, propriamente, eu queria pegar ali o teu gancho que tu falou antes de questão de performance e tudo mais, né? Então, hoje a gente está tendo um problema porque o chip da beleza ele entra como um esteroide anabolizante, como qualquer outra substância, né? Para ganho de massa muscular. E hoje um dos problemas que a gente está vendo também no consultório, principalmente de homens, né? É bem isso, homens de 40 a 50 anos que querem dosar testosterona no sangue para ver como é que tá. Ah, tá ali em 400, 500. Ah, não, eu queria estar 600, 700, 800, né? E eu tenho que dizer, não, mas isso é fisiológico, isso é normal, tá dentro do normal. Mas a gente está realmente... O uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular... É outro problema gravíssimo de saúde pública, né? Então, hoje em academias a gente consegue, né? Personal trainer vendendo, o mercado negro vendendo, todo tipo de testosterona, né? E daí o que acontece? O chip da beleza, ele entrou com um nome muito bonito, né?
com a ideia de repor uma progesterona nas mulheres, né? O que geralmente a progesterona faz na menopausa, ela tende a melhorar sintomas, né? Por exemplo, de calorões, aqueles fogachos, de disposição, de energia e tudo mais, né? Só que o problema é que não tem estudo científico clínico de segurança disso, né? Então, simplesmente a indústria, enfim, começou a pegar aí, que não é a indústria farmacêutica legalizada, né? Tô falando de não legalizados. Sim. Começou a pegar essa substância, importar, colocar em chips, literalmente, e injetar nas mulheres, na nádega delas, né? E aquilo ali ficar e absorver, e a gente sabe lá, Deus, o que vai fazer. Daqui uns anos a gente vai ter ciência maior do que está acontecendo. Mas a gente já tem muitos relatos de paciente que colocou o chip da beleza e que desenvolveu neoplasia, câncer de mama, trombose, AVC, né? Porque é um hormônio como qualquer outro, né? Então, hoje, na verdade, ele está contraindicado, então não se usa chip da beleza, né? Não se usa mesmo. O nome é bonito, a ideia é bonita, mas cientificamente ele só traz prejuízo. Eu sempre falo para as mulheres que entraram na menopausa, a primeira coisa, tu tem sintomas de menopausa? Sim, não. Se tem sintomas, a gente avalia risco de ela usar os hormônios ou não. E daí, se ela precisar usar os hormônios, daí são hormônios sintéticos que já tiveram estudo clínico, já foram aprovados e que hoje a gente prioriza os transdérmicos, que é adesivo ou gel, né? Então, é isso que hoje a gente usa. Nós da endócrino, ginecologistas, essa é a reposição segura para menopausa, né? Só que daí, o que acontece? Nesses chips é isso aí. Além de colocar hormônio feminino, estão colocando hormônio masculino, daí, claro, as mulheres se sentem bem, né? Porque melhora a libido, diminui gordura e tudo mais. Daí inventaram isso da ocitocina, que a gente não sabe nem da onde que inventaram, porque assim, ó, é um hormônio do parto. Diga-se de passagem, tá? É só isso. Ele é produzido ali durante o parto, né? Justamente para diminuir a vascularização do útero e a mulher não morrer de hemorragia pós-parto, né? Decidiram colocar isso aí nesse chip. O risco da ocitocina é um hormônio que ele faz retenção hídrica, né? Ele retém muito líquido e ele faz baixar o sódio no sangue. E já tem casos de paciente que chegou aí para UTI, inclusive por sódio baixo, porque daí é risco de convulsão, alteração cerebral, né? Então, assim, não, pelo amor de Deus, chip da beleza não, né? E só que o problema maior é as mulheres colocam, é caro, os profissionais que colocam, novamente, mal intencionados, cobram caro, e depois para tirar, né? Daí depois esses profissionais não querem tirar, daí deu complicação na mulher. Então, o problema tá muito grande, né? Tá muito grande. Isso de anabolizante, então, enfim, é cada vez maior, porque eu vejo que tem uma mudança muito da questão corporal, né? E o como a gente se aceita ou não, né? Então, assim, a gente vai hoje numa academia, a gente vê aquela pessoa lá com menor concentração de gordura, a gente acha mais bonita, eu quero chegar igual a ela, só que vamos parar, né? Eu sou eu, tu é tu, cada um tem um limite, né? Mas daí os hormônios vêm justamente para isso, né? Não, para ficar maior, para ter mais força. Só que as consequências, então, bom, dos Exato. Anabolizantes estão aí, né? Exato. E é como você falou, né? As pessoas, elas deveriam estar a se aceitarem, né, metabolicamente, entenderem que seu fenótipo tem aquela natureza, né? Às vezes tem uma envergadura maior, tem uma estatura menor, né? Tem um perfil, né, de estrutura muscular diferente, mas é realmente assim, uma coisa que gera uma vigorexia, né? A pessoa começa a se ver todo dia no treino, treina pra caramba, fica fazendo um acompanhamento nutritivo, né, de se alimentar melhor, aumentar o índice de calorias para aumentar a massa magra. E aí, depois de 7, 8 meses, cara, tu chega ali perto do final do ano, entendeu? Quase treinando 6 vezes por semana, o resultado não é melhor do que foi o ano passado e que foi o ano retrasado. E aí tu já tá, como eu já treino já uns 20, 21 anos, né, de academia. Chega um momento ali que, cara, sempre foi natural. Tu fica se questionando, será que se eu fizesse, né, o uso de um testosterona, pelo menos para chegar ali a 1000, né? Como é que é a meta de todo cara que vai buscar uma consulta com o médico. E é o que, como você falou, a primeira, todos os médicos que eu fui, sabe, e toquei nesse assunto, eles somente colocaram assim, Rafael,
talvez você teria que dar uma repensada no que é que você entende que é saúde, que é qualidade de estilo corporal, né? Qualidade física. Reveja tuas premissas com relação a isso. Aí, essa provocação foi que me fez entender assim, cara, eu tenho a minha estatura, de repente eu não preciso ter, né, uma massa magra tão absurda, cara, basta estar com um shape magro. Aí foi quando eu busquei ficar bem zerado, bem secão, sabe, bem magro. E eu vi, cara, ao longo do tempo, eu comecei com amadurecimento, com essa troca, né, essa mudança nas minhas premissas, eu comecei a me encontrar, achar que eu estou com um estereótipo bom, sabe, com qualidade de treino. E aí é que a gente fica mais confortável, sabe? É quando tu vira essa chave. Mas nunca chegou a usar, então? Nunca. Graças a Deus. Que bom, que bom. Mas é isso aí, é a questão de se aceitar, né? Que é o que hoje a gente é como se assim, a gente quer sempre mais, a gente quer mais, a gente quer render mais, a gente quer mais isso, a gente quer mais libido, mais isso, viver mais. Não, mas né? Mas eu considerei usar. Por 2 vezes eu cheguei a consultas e fazer todo esse acompanhamento de exames. Eu acredito. Assim. E que bom que tu encontrou profissionais que, né? Porque o que acontece hoje? Hoje eu atendo também pacientes meus que já fizeram uso de esteroide anabolizante. O problema maior é a nível também cerebral, né? Porque assim, tu começa a usar, né? Hoje vocês aqui têm 500 de testosterona cada um. Daí vocês começam a se injetar, né? Uma coisa que não é fisiológica, vai ali 1.000, 2.000, 3.000 de testosterona. O que o corpo de vocês vai entender, né? Que não precisa produzir. Logo, os testículos vão começar a atrofiar. Isso é o normal, né? E a testosterona ela vai agir a nível cerebral, aumentando a agressividade, aumentando a impulsividade. Então, assim, eu já tive paciente que foi mandado embora do trabalho, eu já tive paciente que agredia a esposa, porque tu muda comportamento, né? É um comportamento de agressão. E ele vai se ligando a receptores ali muito semelhantes a, por exemplo, um paciente que usa droga, né? Droga ilícita, cocaína, crack. E vai causando um vício e uma dependência, né? Então, assim, as pessoas falam muito em ciclar, né? Vou fazer um ciclo, tá? Usou lá alguns meses, foi a 3.000 de testosterona. Depois, isso vai bruscamente cair. Só que daí o cérebro, ele gravou aqueles 3.000 e ele quer de novo aquilo, né? Então, assim, a pessoa fez um ciclo, daqui a pouco ela já tá com vontade de fazer mais e fazer mais. E quando vê, ela tá usando, assim, diariamente e se injetando... Enfim, eu já vi paciente se injetar testosterona de equino, né? Assim, que não é nem de ser humano, né? Assim, porque daí tu começa a se olhar, daí tu vê que tu pode mais, que tu tá crescendo, que tu quer mais, até o ponto que ou tu vai ter ideação suicida, ou tu vai realmente, assim, ter uma complicação psiquiátrica grave. Potencializa, né? Ou tu vai ter um infarto, né? Então, porque o que acontece? A testosterona, ela vai aumentando o músculo cardíaco, porque não é só músculo esquelético que ela aumenta, é lá dentro também, internamente, né? Então, o coração de uma pessoa que usa anabolizante, ele vai ficando grosso, ao extremo, duro. Ele não consegue nem mais abrir e fechar direito, né? E fora o risco de aumento de colesterol, né? Aumenta colesterol ruim, que é o colesterol LDL, o sangue da pessoa que usa, isso tanto homem quanto mulher, fica mais espesso. Então, o risco é de criar placa mesmo, né? De coágulo e o paciente infartar, né? E é o que a gente está vendo hoje, assim. É paciente chegando nas emergências 30, 40 anos infartando. Daí tu vai ver, não tem diabetes, não tem pressão alta, né? Não tem nenhum outro problema maior, não é obeso. E quando a gente olha aquele quase 0% de gordura, bom, daí a gente pede para a pessoa, eu estou usando, né? Então, enfim. Tem algum desses suplementos, seja anabolizante ou mais fraco, tipo o whey protein, que tem comprovação científica que sim. Hoje, de questões não hormonais, então, o whey protein, que é concentrado de proteína, a creatina também, né? Então, a creatina tem bastante estudo em idosos, né? Porque o que ela vai fazer? Ela vai reter mais líquido dentro do músculo, né? Então, ela vai tornar o músculo mais resistente, ela vai fazer com que, na musculação em si, tu consiga aumentar a carga, né? E progredir mais e, querendo ou não, a chance é de hipertrofiar mais, né? Então, principalmente para idosos, é muito bom para diminuir perda de massa muscular, né? A creatina. E o whey protein, ele acaba entrando como um suplemento, assim, naquelas pessoas que não atingem o nível de proteína via
oral, né? Então, assim, não é para todo mundo também. Tem gente que consegue, né? A base de ovos e de carnes durante o seu dia, estabelecer uma meta de proteína que hoje varia assim, de 0,5 a 1 grama por quilo por dia é normal, não é para hipertrofia, é para saúde, né? Então fica mais ou menos nisso. Então, naquelas pessoas, geralmente volta a questão do idoso, né? Porque o idoso ele perde o apetite muitas vezes para carne, porque já tem problema dentário, usa prótese, difícil mastigar, a carne já dá uma sensação mais de peso. Então, o whey ele entra muito para suplementar, né, essa falta de proteína, e a creatina junto para evitar, então, essa perda de massa muscular, né? A cafeína é um outro que também é bem estudado, né? Suplemento. Também fica ali na faixa de 400 miligramas por dia, mais ou menos, que é bom para se ingerir. Mas para a questão... Ela ajuda um pouco a acelerar o metabolismo, né? Mas tem que lembrar que o café, ele também é potencial arritmogênio, que a gente diz, né? Então, ele pode acelerar o coração, enfim. E a gente só tem que cuidar para usar durante o dia a cafeína, obviamente, né? Até perto ali de umas 3, 4 horas da tarde. Depois dali, não ingerir mais, porque ela vai atrapalhar o sono. Mas são os 3 suplementos, assim, que é o que tem mais estudo na literatura, assim, sobre, né? E que eles são aprovados, eles são liberados, sim. Geralmente, eu prescrevo, mas mais ainda as nutricionistas que eu me vinculo, né, elas acabam prescrevendo porque elas fazem todo esse recordatório de ingesta de proteína e tudo mais, né? E daí acaba que as nutricionistas que até prescrevem mais, né? Agora, enquanto a gente conversava, surgiu uma ideia que eu acho que não está sendo explorada no Brasil. Tomando como referência o Brian Johnson com o Blueprint, né, que é aquele combo de suplementos, né? E também com base nas informações que a gente tem que o Brasil até 2070 vai ter aproximadamente 40% da população perto dos 65, né, 70 anos de idade, né, e que é mais de um quarto da população, né, vamos colocar aí 33% da população em geral. No caso, 38%. Aí, nenhuma empresa no Brasil está montando um combo de suplementação para essa terceira idade ou melhor idade, com base nesses 3 itens que ela citou como exemplo, como whey protein, creatina, talvez uma cafeína, mas de baixo índice de intensidade, e entre outros, né? Alguns vitamina D, de repente. O que mais a gente poderia colocar aí como um mix, assim, um combo de produtos que estaria voltado para uma... Hoje o cálcio, né? A gente fala bastante ali principalmente em mulheres, depois da menopausa, né? Porque as mulheres em si, elas têm maior risco de osteoporose, isso todas, né? Independente se tem alguma doença ou não, pela essa queda do estrogênio que acontece na menopausa. E daí o cálcio entra, né? O cálcio junto com a vitamina D, que a vitamina D acaba por aumentar a absorção, né? Acaba sendo uma coisa que a gente usa bastante, né, na mulher que tem menopausa, né? Está na menopausa, porque muitas têm intolerância à lactose, muitas não gostam de leite, não ingerem a quantidade necessária, né? Então, principalmente para a mulher entraria bem, né? E outra coisa que a gente está vendo também por essa questão de não comer muita carne, hoje a gente tem assim um aumento também de pessoas que são vegetarianas, veganas, a vitamina B12 é uma das que entra também ali, que a gente está vendo bastante falta, né? Quando a gente dosa nos exames, assim, a gente está tendo bastante pacientes com deficiência, daí quando vê é alimentar mesmo, né? Magnésio também? O magnésio, ele é mais controverso ainda. Porque ele entrou também com essa ideia de indutor do sono, assim, parecido com a melatonina, né? Mas ele tem um metabolismo ali junto com o cálcio, ele é importante, né? Mas nada que, assim, em verduras, legumes, a gente tem a quantidade necessária, assim. Então, ele não seria o foco, assim, né? Maior. E a coenzima? Conhece coenzima? Coenzima, não. É coenzima Q10. Tem ela, tem o ômega 3 também, né? Na verdade, hoje elas são encontradas assim, numa alimentação saudável, que eu sempre falo para os pacientes, balanceada e equilibrada, elas estão aí, tá? Então, suplementar mais coenzima Q10, tem estudo assim pequeno para ver diminuição de placa de gordura, né, de aterosclerose, mas nada batendo o martelo para, né? Então, assim, hoje o paciente que tem colesterol alto e tem indicação de usar, por exemplo, estatina, né, simvastatina e afins, e essa é a medicação, né? Então, a coenzima Q10, ela não tem ainda um benefício tão rico, mas só que, claro, né, que nem eu falei, a indústria
ganha esses nichos para vender, né? O ômega 3 é a mesma coisa, assim. Na verdade, o ômega 3, para suplementar ele, tu teria que tomar muitas cápsulas por dia, né? É mais fácil indicar o paciente, vai lá, come atum, come sardinha, come peixe 2, 3 vezes na semana, tu vai estar suplementando ali, né? Então, enfim, volta para aquela coisa de, não, vamos comer mais saudável, que tu vai ingerir o que tu precisa, né? Exato. Assim, tinha falado da vitamina D3, né? Hoje a gente passa muito tempo no escritório, dentro de casa, não pega mais sol. Quais que são os malefícios assim de não ter tanta exposição solar hoje? Boa. Então a vitamina D ela ganhou também um boom como sendo a milagrosa para tudo também. Então assim, hoje tem pesquisa das mais diversas, né, em relação à vitamina D. Mas o que a gente sabe? Para pessoas saudáveis, o nível ideal é acima de 20. Né? E para pessoas com fatores de risco, idosos, gestantes, pacientes tabagistas com osteoporose, acima de 30, tá? E o teto máximo dela fica ali em torno de 60, tá? Só que vocês já devem ter ouvido falar de suplementar assim, doses muito altas de vitamina D para passar de 60, tem que ficar 70, 80. Então, a gente está tendo, assim, 2 cenários. Os pacientes que têm baixa vitamina D e os pacientes que estão se intoxicando com vitamina D sem necessidade, né? E quando a gente fala em intoxicar por vitamina D, a vitamina D, quando muito alta, ela vai absorver muito cálcio e ela gera arritmias e ela gera pedra nos rins e até lesão renal. Então, a gente tem visto o paciente indo para o hospital precisando fazer hemodiálise por intoxicação de vitamina D, né? E a baixa dela, querendo ou não, ela tem, sim, como ela está relacionada ao metabolismo do cálcio, né? Ela estando baixa, o risco maior dela é, sim, ter uma fragilidade maior nos ossos, né? A questão de disposição de cansaço até pode, né? Mas só que cansaço e disposição tem N causas, né? Que não dá para também a gente dizer que é da vitamina D, né? Mas hoje, assim, uma suplementação ideal é de 1.000 a 2.000 por dia de vitamina D. Para quem, por exemplo, vocês ali que trabalham sempre em estúdio, né? Não pegam muito sol, é o ideal. Mais do que isso não é necessário, né? E então o risco hoje está sendo nem tanto... As pessoas estão dosando em excesso a vitamina D e tomando em excesso do que justamente a falta, assim, né? É possível hoje fazer um estudo genético para uma prevenção, por exemplo, um casal que está com intenção de ter um filho, fazer todo um mapeamento genético, claro, olhando para trás para os seus familiares, né, se já desenvolveram algum tipo de risco, mas existe algum estudo, um exame que consiga já determinar se há ou não um risco de esse filho vir a ter algum tipo de problema, ou o contrário, ele teria a probabilidade de ter, né, uma excelente qualidade genética? Existe já esse tipo de controle? Isso assim, é só em assim, locais de pesquisa muito, muito avançado. Vou dizer que assim, na nossa população em geral, não, tá? Tudo que falarem disso não tem evidência maior. O que a gente sabe é, casais que, por exemplo, estão tentando engravidar em clínicas de fertilização, e que desenvolveram lá o embrião, né? Juntou o óvulo, o espermatozoide, tem o embrião, dá para fazer uma análise genética dele, sim, isso sim, para ver se ele vai desenvolver alguma síndrome, alguma coisa, né, na gravidez. Agora, dos pais, pegar dos pais, essa análise, não. Mas o que a gente sabe e tem estudo tanto em mulheres quanto em homens que vão engravidar, da mudança alimentar antes da gravidez. E isso é bem interessante, assim. Tem pelo menos 2 estudos que falam de, por exemplo, assim, mulheres que vão engravidar e elas fazem uma melhora na qualidade da alimentação, assim, e acaba desenvolvendo, então, crianças com um melhor perfil metabólico, assim, né? E tem uma questão também de como a alimentação dos pais tem relação direta com os filhos. Tem um estudo que as mães, elas ingeriram maior quantidade, se não me engano, foi de alho na alimentação. E as crianças ali, quando tinham perto dos 4, 5 aninhos, elas tiveram mais afinidade pelo alho, de querer comer mais alho, né? Então, olha a memória que fica, né? Isso antes da gravidez, né? E durante. Então, e no homem a mesma coisa, né? Então, assim, o quanto a alimentação dos pais, do casal que está tentando engravidar, vai influenciar futuramente nos filhos, sim.
né? Então isso é... Mas é claro que não dá para se dizer que assim, 2, 3 meses antes de engravidar, né? Geralmente a gente quer que, então, seja 6 meses, daqui a pouco 1 ano, né, de uma mudança boa, mas nada radical, né? Eu acho que assim, a questão, se os pais estão acima do peso, tratar a questão do peso, questão do sedentarismo, a questão do fumo, né? E, enfim, de melhorar a qualidade da alimentação, isso influencia sim. Isso influencia sim. Tanto que hoje as crianças, elas é contraindicado tu dar açúcar para criança antes dos 2 anos, né? Justamente porque se tu der, o que nem a gente falou no início, né? O açúcar, ele tende a causar aquele vício, né? E a criança vai perder o interesse por outros alimentos e vai querer só comer aquilo, né? Então, a capacidade do nosso cérebro ali nos anos iniciais da nossa vida de captar, de ver o que os pais nossos estão comendo, da gente imitar, é muito grande, né? Então, assim... Bom, o quão essencial para o organismo é o açúcar? Olha, ele é importante, né? Porque, na verdade, a gente fala que a respiração das nossas células, né? A respiração celular, ela precisa da glicose em si, né? Só que daí existe vários tipos, né? Existe tudo que é carboidrato vai virar glicose, né? Inclusive a lactose, a frutose que tem nas frutas, né? Só que o problema é que o açúcar também, ele entrou nesse ultraprocessamento e hoje a gente tem açúcar ultraprocessado, né? E daí esse sim, ele dá um pico muito alto de glicose no nosso sangue, né? E o nosso corpo se defende dando um pico de insulina para baixar ele rápido. E daí isso que acaba, enfim, gerando maior armazenamento de gordura, essa questão da gordura visceral, né? O açúcar refinado, açúcar confeiteiro, esse? É, isso aí. Agora, por exemplo, o açúcar que tem na própria fruta, por exemplo, né? Esse, salvo o paciente que tem diabetes, né? Que daí ele tem que cuidar, né? Mas é o melhor que tem, né? O açúcar que tem propriamente ali no leite, né? E em farinhas, por exemplo, das mais integrais possíveis, né? Então, quando a gente fala de farinha integral, de arroz integral, é não ter esse ultraprocessamento. Então, a glicose que vai se transformar ali, ela não vai dar um pico tão alto, né? Então, a gente vai absorver ela, o nosso corpo produz insulina, mas não dá um pico tão alto como se fosse a farinha de trigo normal, né? O açúcar refinado ali, normal, né? Sim. A questão de eliminar totalmente o açúcar da dieta, e eu falo por experiência própria, né? Por alguns momentos, assim, em alguns períodos, eu praticamente baixei muito o índice de absorção de carboidrato, sabe? Cheguei a fazer uma dieta que foi aperfeiçoada por um médico chamado Mauro Di Pasquale, canadense, em que ele, vamos assim dizer, ele avançou no conceito da dieta cetogênica. E aí a dieta era 65% gordura, 35% proteína e apenas 10 a 15% de carboidrato. Isso no período de 12 dias. Aí, quando você faz por 12 dias, o corpo começa a alterar o metabolismo de queima de gordura. Ele deixa de usar a proteína que está no músculo como fonte primária de energia, né, quando você está passando fome, e começa a usar a gorduras localizadas assim, e tal, no corpo. E eu lembro que quando eu fiz essa dieta, assim, depois que eu virei os 12 dias e eu comecei a implementar a rotina de 6 dias com esse foco, né? 65% gordura, 35% proteína e baixo índice de carboidrato, aí um dia tu tirava para comer só carboidrato, que tu chegava ali a 80% do que tu comia no dia sendo carboidrato e depois proteína e gordura, sabe? Baixo. Quando, nessas semanas seguintes que eu reduzi a alimentação de carboidrato, cara, tinha 2 a 3 dias ali perto da quinta da sexta-feira que eu me arrastava, cara. Eu me arrastava para treinar, para levar o fim do dia. Mas depois assim, de 2 meses, cara, o meu potencial em termos de treino era absurdo. Eu tinha muito maior resistência, entendeu? Com essa dieta, né? Com essa dieta metabólica. Mas, dito isso, o que eu queria costurar é que a indústria, os nutrólogos, né, os nutricionistas, os médicos, eles têm um pouco assim de preconceito quando vão orientar um paciente a utilizar uma dieta com maior quantidade de gordura, proteína e baixo índice de carboidrato. Porque tudo indica que
no curto prazo, ok, vai trazer resultado, mas realmente no longo prazo, uma dieta com muita proteína, muita gordura, ela pode, né, até mesmo atrapalhar na questão assim, estética, né? O corpo vai envelhecendo mais rápido, porque ela é uma dieta muito agressiva. Mas eu queria perguntar por que a orientação assim, de médicos e nutricionistas, quando entende que tem um paciente que está precisando, entendeu, de uma mudança drástica de comportamento em termos de nutrição, por que os médicos não criam um protocolo em dizer a ele assim, vamos fazer por 3 ou 6 meses esse protocolo de nutrição, né, protocolo alimentício, e depois você vai seguir uma outra linha de nutrição. Por que a receita é sempre a mesma? Vegetais, entendeu? Um pouquinho de integrais, salada, diminuir a concentração dos pratos, comer mais vezes ao longo do dia em porções menores, mas por que não alguma coisa mais resolutiva? É que gira sempre no ponto de assim, tu conseguir manter ao longo prazo, assim. E tudo que tu fizer ali em questão de meses, daqui a pouco pode causar resultado, sim, metabólico, melhora para o paciente, né? Mas o que eu tenho visto, assim, eu tenho muito paciente que foi em clínicas, existe clínicas de emagrecimento que fazem esses tipos de protocolo, né? Só que daí o problema é que é isso, assim, o paciente, ele faz no início, muitas vezes ele faz a força, daí entra a questão, de novo, do comer com prazer, né? Não, tu tá fazendo aquilo meio forçado, eu nem teria fome, mas eu tô comendo aquilo, ou tô deixando de comer uma coisa que eu gosto, eu vou num lugar para confraternizar, não, eu não posso, tá todo mundo comendo e eu tô de dieta. Então entra toda essa questão social ali junto, né? Então, psicológica. E não só de resultado. E daí faz por aqueles 3 meses e daí depois, nessa transição, é quando o paciente se perde, assim, sabe? Então, por isso que a ideia sempre é tu não trabalhar muito com esses protocolos iniciais, porque depois nessa transição o paciente ele ou vai abandonar, ou vai, sabe, não vai conseguir seguir, não vai conseguir trocar de uma para outra. Então, enfim, eu tenho um paciente assim muito frustrado com questões de protocolo e de dieta justamente por isso, tanto que a gente nem usa assim, dieta o nome, né? Porque é uma mudança alimentar, né? As nutricionistas falam bastante isso, né? Mudança alimentar. Porque o paciente, ele... comi tanto ovo na minha vida que agora não posso mais ovo. Comi tanto frango, agora não posso mais, né? E daí, então, tu vai criando... Fora que risco até de distúrbio alimentar. Tem mais isso, tá? Então, assim, paciente que pode evoluir com bulimia, com anorexia ou com transtorno de compulsão alimentar por fazer protocolos tão... rígidos assim, sabe? Então, eu tenho paciente, por exemplo, que assim, não me fala em pesar alimento porque, né... Então, enfim, né? O hábito de comer e a questão de alimentação, ela tem muita coisa envolvida, né? Por isso que o que a gente vê que dá mais resultado a longo prazo e futuro, que é o que a gente quer, né? Essa reeducação, né? O paciente aprender a comer com gosto, se sentir bem, ficar satisfeito, comer a quantidade de nutrientes que ele precisa, né? Sem esse esforço, né? Porque realmente essa dieta ela é pesada, ela é difícil. Muito difícil de seguir ela. E tu tem que ter uma cabeça também para isso, né? Então, que nem eu falei, tem paciente meu que, nossa, não tolera, daí começa a ficar irritado, começa a ficar brabo, cria, né, por uma coisa que não precisaria, assim, né? Eu saía da aula na graduação e foi nesse período que eu fiz essa dieta. E o meu almoço era na churrascaria e eu pegava carnes gordas, queijo, e um pouquinho só de salada verde com azeite de oliva. E era isso, todos os dias. E maionese. Sem batata. Pegava só ali a maionese mesmo, sabe? E colocava no prato. E era todo dia isso, entendeu? Por 3 meses. Cara, foi impressionante. A gordura visceral, assim, ela secou. Fiquei, sabe? Carne gorda? Carne gorda. Maionese e ovo cozido, entendeu? Bacon, o que tinha de gordura. E o queijo, lembra aquele queijo que saía da brasa ali? Sim. 3 ou 4 ali, um pratão, cara. Eu levava 30 minutos comendo, porque haja, né? Para mastigar toda aquela proteína. Aí, de tarde, em casa também, era sempre algum alimento com muita gordura e proteína e baixo carboidrato. A restrição foi absurda.
Mas depois de 3 meses veio isso. Mas um benefício dessa dieta também é que a minha energia durante os treinos e durante o dia, justamente por aquela questão que você citou agora há pouco do índice glicêmico, né, do que o carboidrato e o açúcar fazem no organismo, né? Vem aquele açúcar no organismo, então ele dá aquela euforia, mas quando ele cai, te dá aquela moleza, tu passa a tarde com sonolência, né, com aquela vontade de tirar um cochilo. Não, nessa dieta não, cara. Tu estava sempre com energia, porque teu corpo ele começa a metabolizar como fonte primária de energia a gordura. E aí, quando começa a passar fome, ele não está, usando a proteína do músculo para repor, né, essa necessidade calórica. Ele está usando a gordura. E aí é que vai... Mas foi como eu provoquei agora há pouco, né? Tá aí, é uma dieta que tá de conhecimento, já foi publicada, tem livros que falam sobre isso, e a gente não vê uma ênfase maior, sabe, em fazer um protocolo para... Eu entendo, cada pessoa tem uma certa questão particular que ela tem que ter cuidado, tem que fazer com certeza um exame de sangue, né? Antes de fazer um protocolo desse para o paciente. Mas com tudo feito, com todo o exame de sangue já apurado, as características, as coisas que ele consegue ou não consegue se alimentar, por que não fazem um tratamento de choque, sabe? Talvez a sociedade precisa de profissionais que façam esse tipo de abordagem, sabe? Dizer assim, cara, vamos fazer um tratamento de choque contigo. Tu vai fazer por 3 a 6 meses isso aqui e depois você vai virar e vai fazer um outro protocolo, né? Outra mudança alimentar, como você falou. Mas aí tá bem claro para mim, realmente essa persistência, né? É essa resiliência com base em seguir um protocolo e depois mudar para outro e continuar. E as pessoas não conseguem, né? Então, quando não consegue, o profissional que prescreve isso, se naquela mudança ele não consegue dar prosseguimento e volta ao estado que ele estava inicial, para o profissional ele não conseguiu, né, entregar aquilo que o paciente precisava, fica mal para o profissional e o paciente também fica achando que o cara me prescreveu uma coisa que não vai surtir efeito. Então, lá vem a receita que a gente vê quase todos os dias, todos os meses, que é a salada, né? Carboidrato de fontes integrais, reduz refrigerante, corta o açúcar, né? É o que mais funciona. E é o que mais funciona, porque as pessoas conseguem seguir, ela está mais acessível. Isso, exatamente. É bem isso. Quando os pacientes falam de assim, não tem que comprar alimentação de tal lugar, de tal coisa, é mais cara e tudo... Quando tu cria, né, empecilhos para alimentação, esquece, né? Quando o paciente não vai fazer mesmo, né? Então, a gente está aí para facilitar, né? A gente quer facilitar a vida das pessoas também, porque não é fácil, né? Que nem a gente vai lá no supermercado, vai comprar o quê agora? Tem aquela gama de coisas, né? Então, enfim. Mas é isso. Mas tem pessoas para perfil assim, mas digamos, a minoria. Diria que assim, tu foi uma pessoa diferenciada, né, de conseguir fazer tudo isso, né, mas a maioria das pessoas não vão, ou vão conseguir uma semana e depois, né, e a nossa vida, ela é altos e baixos, né, daqui a pouco, para tu conseguir fazer isso extremamente regrado e disciplinado, tu tem que ter uma rotina também, né, e daí não, é a pessoa que tem filho, a pessoa que trabalha de noite, a pessoa que viaja para outras cidades, né, eu atendo muito paciente, por exemplo, que trabalha em viagens, assim, né, empresas de outros estados, e daí já, né? Daí já acabou, né? Então não tem como. Então tu, quem sabe, adequar para esse comer bem aí, né? Um dos pontos dessa dieta metabólica é que tu tem que ingerir aí 4 a 5 litros de água por dia. A minha dieta atual eu ingiro 5 a 6 litros de água por dia. É dificílimo também, muito difícil. Tem que ir toda hora no banheiro, incomoda. Exatamente. Pensa assim, um motorista ali, né, assim, de caminhão, por exemplo, né, não tem como ficar parando toda hora, senão não vai, né? Então, assim, tem muito o ao redor das pessoas, né? Por isso que eu sempre priorizo nas minhas consultas de entender o contexto, com quem que a pessoa mora, com quem que ela trabalha, para entender onde é que a gente pode modificar, né? Porque se a gente exigir, né, tem profissões que não dá para exigir tomar 4, 5 litros por dia, porque realmente, né, a profissão não dá, né? Exato. E aí, nesse caso, tem que priorizar a profissão, né? Não dá para... Então, enfim... Mas que bom, se tu consegue, excelente pra ti, né? Nossa. É difícil. Não é fácil.
Tem que ficar... Por isso que a gente fala assim, é individualizar, não adianta. Hoje medicina, nutrição, todas as áreas da saúde é individualizar, né? Propriamente a parte da educação física, não tem como fazer um treino de musculação igual para todo mundo, para todas as pessoas, não tem. A mesma coisa, tratar a obesidade não é igual para todo mundo, tratar a diabetes não é individualizar, isso que a gente consegue fazer melhor, né? Show de bola. Quer deixar tuas redes para o pessoal te seguir? Ah, sim. Então, quem quiser me achar no Instagram, então tá lá como doutora.natalia.gconte, né? E, enfim, sou professora da Universidade de Caxias do Sul também, né? E eu atendo o meu consultório aqui em Caxias, né? Ali na rua Sinimbu 2302. Telefone de contato é o 3698-9941. E é isso aí, agradeço o convite de vocês. Obrigado. Acho que foi muito bom, muito esclarecedor, né? Obrigado. E para quem assistir, acho que vai gostar.